Graça e paz, queridos, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa igreja, é um prazer estar aqui porque essa igreja marca a história da apologética. Pastor Natanael Rinaldi, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas li muitos artigos, estudei muitos artigos sobre ele e o que ele escreveu, porque um apologista com certeza tem alguns apologistas como referência, e o pastor Natanael Rinaldi era uma das minhas referências. E não era, é. Como o pastor Paulo Romero, pastor João Flávio, pastor Paulo Cristiano, Joaquim, muitos outros. Eu vou falar de um assunto que muitas vezes, muitos pastores, muitas igrejas não levam em conta, que é esse aqui, bruxaria para crianças. Ah, isso é fantasia. Então eu quero trazer para você hoje o que é, na realidade, a bruxaria e aonde é que nós vamos encontrar isso no mundo da fantasia, no mundo dos nossos filhos. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que bruxaria existe. Não é aquela senhora que anda de vassoura, sai voando, porque se a bruxa andasse de vassoura, hoje seria um Vaporeto 2.0 com CD e DVD e mais coisas mais. Mas a bruxaria, será que só existe dentro de uma fantasia? Dentro do imaginário? Vamos ver o que é na realidade bruxaria. E nós temos aí o acesso a alguns livros de literaturas de bruxos. Gerald Gardner, por exemplo, O Significado da Bruxaria, onde ele fala da introdução do universo da magia. Esse é um dos escritores mais importantes da Wicca, porque bruxaria hoje está bem perto do que a gente imagina, e você nem imagina aonde ela está, em todos os lugares. A Wicca é a bruxaria, posso dizer, uma neobruxaria, aonde os adolescentes, as crianças têm acesso. Gerald Gardner chega a dizer que a bruxaria tornou-se uma das religiões secretas, na qual as pessoas podem expressar seus maiores desejos, aspirações, sem serem ridicularizadas. A referência aos arquétipos que surgiram nos níveis profundos do inconsciente, tão estranhamente inspiram a nossa alma, na página 23 do livro Significado da Bruxaria. Quando eu vou para Paul Twitten, não sei se é esse o nome correto, lá na página 19 desse livro, da qual eu tenho, todos esses livros que eu estou dizendo eu tenho, ele diz: Wicca é uma religião centrada na natureza, Wicca é uma religião da fertilidade, Wicca é um caminho religioso relativamente novo para o mundo em formação e evolução, Wicca é uma religião de grupos pequenos e muito unido, onde as pessoas fazem por si mesmas e que julgam necessário para homenagear a divindade e obter a satisfação espiritual. Já Raymond Buckland diz que bruxaria é simplesmente uma religião não cristã. Volto para Gerald Gardner e Margaret Murray, uma das escritoras também da bruxaria, da neobruxaria, fala sobre o Wicca. Ele diz: deve-se entender que a bruxaria é uma religião. Há pouco tempo, e muitas vezes na cabeça de muita gente, a bruxaria é simplesmente uma filosofia de vida. Não, é uma filosofia de vida. É buscar a natureza. Esse negócio de abraçar a árvore não vem do nada. E eu quero demonstrar quais são as características de uma religião. Hierarquias, cerimônias, rituais, festividades sagradas, cultos a divindades, forças naturais, doutrina de livros sagrados, ensinamentos orais e símbolos sagrados. Tudo isso uma religião possui. E eu quero demonstrar isso na Wicca, como a bruxaria da qual eu vou apresentar para vocês. A Wicca tem sacerdote e sacerdotisa. A sacerdotisa possui um lugar especial por ser uma religião matrifocal. A religião Wicca, por mais que eles não gostem que a gente diga que é religião, mas é uma religião, tem sacerdote, tem sacerdotisa, nós temos pastores, a religião católica tem os padres, o Papa, e todas as outras religiões têm alguém que você precisa beber da fonte, ou aprender com essa pessoa, ou
estar praticando algum ritual com esta pessoa da qual sabe mais que você. A Wicca tem isso, tem a sacerdotisa, possui um lugar especial por ser uma religião matrifocal. Nós temos um Deus, eles têm a deusa. A mulher, ela é valorizada dentro da religião Wicca. A divindade mais adorada é a deusa. Ela que é representada pela lua, pela terra. E o deus cornífero, ou o deus de chifres, é representado pelo sol, e aqui nós temos a representação dos dois. No entanto, não possuímos doutrinas, não possuímos ensinos, possui sim. E eu vou citar apenas um, para que a gente entenda e possa fazer o quê? Uma comparação. O cristianismo crê que Deus é um único Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente e onipresente. Atributos incomunicáveis de Deus. A Bíblia relata que o poder da vida e o poder da morte está nas mãos de Deus. 1 Samuel 2,6 diz: o Senhor é quem tira a vida, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Neste ponto, nós temos também o curso de iniciação à bruxaria. Ou seja, existem cursos para que as pessoas se iniciem na bruxaria. E o que é que eles ensinam nesse curso? E eu peguei nesse tema de Deus ter posse da vida. Ele dá a vida, ele retira a vida. E o que eles dizem sobre a deusa nesse curso de iniciação de bruxaria? E isso eu peguei no site Wicca Brasil. A deusa como mãe simboliza aquela que dá a vida, mas também pode tirá-la. Assim como tudo na natureza. Ela se preocupa com seus filhos, ela é fértil, sexual, justa, segura de si. E aí eles ensinam que a grande mãe, ela representa a energia do universo. Ela é geradora de vida. Ela está lá e o seu útero é o útero que dá a vida a tudo. Eles representam também a deusa em 3 fases da lua. Primeira, a lua crescente, que é a virgem. A segunda, a lua cheia, que é a mãe. E a terceira, a velha sábia, lua minguante. E essa que a gente sempre lembra, né? Nos desenhos, nos filmes, é a bruxa mais velha. Só que hoje, para alcançar os adolescentes e crianças, temos personagens de bruxas que vêm desde criança a adolescentes. Há 1900 lá vai sonhos, pão doces, muito tempo atrás. Nós tínhamos as bruxas mais velhas. Hoje não. E nós vamos ver isso. Por quê? Porque existe a ideia de eu conseguir trabalhar na sua mente, no seu coração, para aceitar a bruxaria como algo moderno. Se eu pegar aqui outra característica da religião Wicca, nós temos a Bíblia Sagrada. Regra de fé e prática, como o pastor João Flávio disse aqui, é a Bíblia Sagrada. Eles não têm livro sagrado, mas eles têm o livro das sombras. E o que é esse livro das sombras? Esse livro das sombras é o livro onde as bruxas escrevem os seus feitiços, seus rituais. As bruxas escrevem as suas magias, as suas orações. E é algo pessoal, que isso é repassado para outra geração. E normalmente se passa de mãe ou de vó para filha, ou neta, ou sobrinha. Nós temos objetos sagrados também. Como é que eles podem dizer que isso é uma filosofia de vida? Há objetos sagrados. O caldeirão, por exemplo, ele representa o ventre da deusa. É ali onde eles fazem as magias, aonde sai, aonde nasce aquilo que eu quero que aconteça. E eles têm 3 pés para representar a face das 3 deusas da qual nós acabamos de ver. Nós temos a adaga, que é uma espécie de faca sem corte. A adaga ela é feita para abertura ou fechamento de círculos mágicos. Círculos de proteção. Dentro dos próprios rituais da bruxaria. Como é que eles dizem que não é uma religião? E aí você tem a vassoura. A vassoura é usada para quê? Para limpeza energética, espiritual, para purificar o caminho, a aura, eliminar as energias negativas.
Infelizmente, nós temos igrejas neopentecostais que usam as vassouras para quê? Para varrer o mal. Da onde eles pegaram isso? Da onde é que eles aprenderam? Como, por exemplo, também a rosa, que vai levar todo o mal da sua casa. Onde é que eles aprenderam isso? São pontos de encontro de fé. Lá em Hebreus diz o quê? Que a fé vem pelo ver, por algo que eu tenho. É um firme fundamento do quê? Das coisas que não se, mas que se esperam. Não preciso de uma vassoura para saber que o mal vai sair da minha casa. Porque eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é Ele que retira o mal da minha casa. Além disso, a bruxaria também possui um altar. E aí é o lugar sagrado para a magia, a feitiçaria acontecer. Cada bruxo tem seu altar. Ou na sua casa, ou no seu escritório, ou seja lá onde vai. É um lugar de reverência à deusa e ao Deus. Ela tem símbolos também, e esse é um dos símbolos importantes para a bruxaria, porque representa a união dos 4 elementos que temos, fogo, terra, ar e água, e o 5º elemento é a pessoa. O 5º elemento é o espírito. Esse símbolo aqui que chama-se pentagrama, aonde ele representa a união do Espírito com os 4 elementos da natureza: ar, fogo, terra e água. A deusa, ela manipula, ou ela tem o poder da natureza. O pentagrama também serve para proteção espiritual. Tem alguns crentes também que usam algumas outras coisas com proteção espiritual. Quando o cara não lê a Bíblia, ele pelo menos deixa aberta no Salmo 91 na casa para ver se consegue alguma coisa. Mas a Bíblia aberta, sem leitura e sem a prática, ela não serve para nada. Mas quando nós aprendemos aqui na primeira palestra que quando nós guardamos ela no coração, ela tem efeito na nossa vida. Essa figura simboliza os 5 elementos primordiais. O que eu estou passando para você, de início, é para que você depois identifique isso no que eu vou passar dentro dos desenhos e séries. Nós estamos vendo os elementos da bruxaria. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, isso não existe. Existe. Existe sim. E Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu tenho a responsabilidade de ser pai. Muitas vezes a pessoa pode dizer assim, você precisa ser um amigo do seu filho. Não, você não precisa ser amigo do teu filho. Você precisa ser pai e mãe do seu filho. Porque o amigo vai aceitar um monte de coisa que o pai e mãe não vai aceitar. E o pai e mãe foi colocado para educar. Essa é a função do pai e da mãe. E quando eu olho para tudo isso daí, a gente vê um monte de coisa. Deixa eu falar para você, temos dias específicos dentro do cristianismo? Temos ou não? Quais são? Vamos lá. Fale um dia para mim. Domingo, dia de culto. O que mais? Uma festividade da qual a gente sempre chega a ceia. Vamos falar também sobre a Páscoa. Nós não temos ali dias específicos, dias que demonstram um significado muito importante? Eles também. Eu apresento para vocês a roda do ano. Essa roda do ano, eu quero começar com o Yuli, porque eu quero acabar depois com o Samaim. O Yuli, dentro dessas rodas do ano, está aqui para você. Eles trabalham nesses dias específicos. É como se fosse uma história que começa e volta, e começa de novo e volta do mesmo jeito. Quando eu olho para o dia do Yuli, que pode diferenciar tanto do equinócio, tanto para os dias na Europa, como também nos dias aqui no Brasil ou na América. Yuli,
Eu vou falar um pouquinho do que eles acreditam nisso tudo, nessa roda do ano. Yuli, a deusa dá a luz ao Deus. Sabe aquele Deus que vocês viram? Ela dá a luz ao Deus. E ela descansa do parto. É como é que ela tivesse dado a luz, ela descansa do parto e o Deus está renascendo. Quando você chega em Imboque, que é o dia que a deusa se recupera, ela se recupera do parto, se recupera de Yuli, do dia de Yuli. Ela se recupera, tem a recuperação, o Deus Sol começa a ganhar luz novamente, eles começam a crescer, ele começa a crescer. Aí você vai para Ostara, a deusa e o Deus estão na adolescência, se preparam no relacionamento. Quando você vai para Beltane, você tem a festa do amor. A deusa está fértil, o Deus um adulto viril. E ali eles têm como se fosse uma relação sexual e geram a vida e crescimento. Neste dia, em muitos lugares, se fazem rituais sexuais entre o sacerdote e a sacerdotisa. Existem rituais sexuais dentro da bruxaria. E depois você vai também para Lítia, que é um momento na qual o Deus está forte e a deusa grávida. Ele engravida a deusa e ela ele está esbanjando fertilidade, gerando vida em todos os sentidos. Aí você vai para Lamas, o Deus Sol que perde a vitalidade, ele começa a ficar velho. Só que ele doa as suas energias para quem? Para ela. Ele doa as suas energias para que a colheita seja farta. Em outras palavras, o verão fica cada vez mais brando. E aí você tem o Mabon, que é o dia da colheita. E aqui celebra o que ganharam durante a vida, representando o final da colheita. Eu quis ler isso. Poderia explicar de um modo diferente. Mas por que eu li? Porque isso está no site deles. Nada melhor que buscar na fonte para que a gente possa fazer uma apologética bíblica. Nada melhor que mostrar o que eles dizem, porque aí eles não têm que dizer, você está inventando alguma coisa, não. E aí chegamos aonde? No Samaim. E aí eu pergunto para você, será que nós encontramos algum elemento da bruxaria nos desenhos, filmes para crianças, adolescentes, ou em alguma festividade? Claro, deixei a última, o Samaim. O que é o Samaim? Halloween. Quando é que é comemorado aqui o Halloween? 31 de outubro. Em alguns outros lugares, 30 de abril. Modifica os dias, mas a roda do ano continua com os mesmos significados. O que é o Halloween, pessoal? Halloween é quando o mundo dos mortos se abre. A explicação é que existe uma cortina entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Essa cortina perde a força, ela fica tênue. E os mortos vão atrás para receber alguma coisa. E aí vem aquela frase que é doces ou travessuras. Doces ou travessuras. Então vamos lá. Os espíritos dos mortos vêm buscar alguma oferenda. Se eles não encontram essa oferenda, eles fazem o quê? Travessuras. Se eles encontram, está tudo bem. Isso é necromancia. Abominável aos olhos de Deus. Não é uma brincadeira, não é uma fantasia. Ah, vem dos americanos. Não. Vem dos celtas. É a religião pagã, da qual tem um contato com o mundo dos mortos. E aqui o Deus morre. Para nascer aonde? Melhor, aqui a deusa está presente, o Deus está presente. Ele morre no Yuli, que nós não falamos. É o mundo dos mortos. Deuteronômio 18, de 9 a 12 diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Vocês sabem o que significa abóbora? Vocês sabem que Halloween tem as abóboras, né? Graças a Deus eu não como abóbora. Eu tinha um problema se fosse um sonho, entendeu? Puxa, um sonho, né? Abóbora tudo bem. Fazer o quê, né? A abóbora, ela tem a cara, não tem uma cara? Eles não desenham uma cara na abóbora? Eles não colocam ali uma luz dentro da abóbora? Vocês sabem por que isso? Porque isso representa uma lenda chamada Jack. Um cara que morre e no céu não é aceito. E na terra também não. Lembrei dos espíritos. Pastor João Flávio falou do espírito, né? Que fica vagando. Que vive. O espírito vive e fica, né? E o que acontece? Ele fica vagando. E para andar à noite, ele colocava um nabo com uma brasa e ali ele ia andando para lá e para cá. A abóbora representa o Jack. E durante o tempo, eles fizeram a cara do Jack lá e também colocaram já a luz para representar o nabo com a brasa. A gente poderia falar várias coisas aqui do Halloween, mas o tempo não permite. E a gente vai começar a falar agora sobre alguns desenhos, alguns filmes que você vai identificar tudo aquilo que eu acabei de dizer dentro do nosso tema. Harry Potter. Na época do Harry Potter, eu fui para a TV Bandeirantes, vejam só, alguns debates em algumas rádios cristãs, e às vezes as pessoas dizem assim, isso é loucura. Imagina, um desenho, um filme, vai fazer com que eu vire bruxo. O problema é que nós trabalhamos com a mente e o coração. E nós sabemos que tudo aquilo que ministramos aqui, nesse púlpito, vai chegar ao teu coração e vai fazer efeito. E o diabo aprendeu isso. O diabo aprendeu isso. O diabo lança os seus personagens para que as crianças se acostumem com o mal. Para que os pais não tenham problema. Não. É só um filme, deixa assistir, porque todo mundo está assistindo. Esse cara aqui é o personagem principal da bruxaria. Esse cara é o menino, é o garoto propaganda da bruxaria. Mas como é que ele pode chegar ao ponto de influenciar? Isso é coisa de crente? Não. Trago um texto aqui de 2004, da Folha de São Paulo. Comportamento. Com o lançamento do terceiro filme da série do Aprendiz, o Feiticeiro, cresce a procura de crianças sobre o assunto. Interesse por bruxaria aumenta com Harry Potter. É um pastor que está falando? É um crente? Não. É a Folha de São Paulo. Tá bom que a gente também não acredita muito, mas deixa para lá. Né? Mas eles trouxeram essa informação. E olha o que diz a reportagem. Agora, com o lançamento de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, terceiro filme da série que conta as aventuras de uma criança que se torna um aprendiz de bruxo, o interesse pela bruxaria cresceu ainda mais. E o que não falta são baixinhos, os maiores personagens, fãs do personagem, dispostos a aprender tudo sobre o tema. Escute isso. Para atender a demanda infantil, Gori, eu estive com ela
no Boa Noite Brasil do dia de Halloween. E ela também falou sobre isso. Gori criou um curso só para crianças. O estudante tal, de 10 anos, é um dos alunos, fãs de Harry Potter. Ele faz o curso para aprender mais sobre as técnicas do seu ídolo. O tal começou a se interessar por esoterismo antes do lançamento dos filmes e dos livros, mas, quando conheceu o personagem, o interesse se tornou quase uma obsessão. Abre aspas. Já assisti a todos os filmes, li os livros. Agora estou lendo outras publicações sobre bruxaria. Influenciou ou não? Em 2003, o estudante começou a fazer o curso de bruxaria. Abre aspas. Aprendi bastante, mas o que mais me impressionei foi saber que durante a Inquisição, os bruxos eram caçados e queimados na fogueira, conta o garoto. Uma outra pessoa, também de 15 anos, frequenta o curso de bruxaria. Comecei por influência da minha mãe, que fez o curso sobre o tema para adultos. Mas é claro que o gosto do bruxinho e meu interesse aumentou ao conhecê-lo. Não sou eu que estou dizendo. São eles. São eles. E quando eu estive com essa moça, a Gori, hoje ela tem uma escola de bruxaria em Paranapiacaba, ela disse que tinha mais de 400 alunos no curso. Mais que muito seminário teológico por aí. De crianças. Pergunto para você, como é que foi ensinada a Inquisição para essas crianças? O que você acha que foi falado? Quem matava os bruxos? A igreja. Em um shopping, tem uma atividade de bruxaria sendo realizada durante essa semana. Está aí, para você ver. Mas, isso não vem de hoje. Opa. Não, peraí. Fica aí, segura aí. Não vem de hoje. Eu quero mostrar para vocês um programa da qual talvez você assistiu e nunca imaginou que aquilo também tinha uma influência de bruxaria. Esse vídeo saiu há pouco tempo. Castelo Rá-Tim-Bum. É um menino bruxo que dentro da sua casa, do castelo, existe uma árvore. Dentro dessa árvore existe uma serpente, da qual ele também conversa com a serpente numa boa que se chama Celeste. Tem uma tia que é bruxa, um tio que é bruxo. A tia, quando iria contar qualquer tipo de história, existia a musiquinha que cantava, vamos aprender feitiçaria. E dentro do castelo, dentro do cano do castelo, do encanamento do castelo, corria um personagem chamado Mal. É normal? Eu não tenho nenhum conhecimento de que algumas crianças foram para a bruxaria por causa do Rá-Tim-Bum. Ao contrário de Harry Potter. Mas um vídeo me chamou a atenção há pouco tempo. A comparação de um filme de Harry Potter em 2004 com o Rá-Tim-Bum de 1994. E eu quero passar para vocês. Eu não sei se eu consigo passar o... Deixa eu ver se eu consigo aqui o som. Tá o som? O som tá? Então vamos lá. Você vai escutar e ver esse vídeo que vai passar aqui. Personagens parecidos. Porque a bruxaria, ela tem um modelo. Isso aqui é comum? Em cima, Rá-Tim-Bum, 1994. Harry Potter em 2004 para você assistir. Mesmos personagens. A cor, o menino que é bruxo. O rato. O gato. O corvo, eles usam uma coruja. A serpente. Harry Potter tem acesso. A serpente ele controla. Os gêmeos.
Isso aí que eu não sei qual é o nome. Os tio e a tia, a escada onde eles somem, tanto no Harry Potter como no Hot-Moon. E o Voldemort, que também tinha em 94. Pergunto para você, tem alguma coincidência? Por quê? Por quê? Até a cor da... Por quê? Hoje nós temos alguns desenhos também que nós temos que tomar cuidado. Antigamente, pessoal, a gente tinha TV Globinho. A gente assistia desenho no SBT, na Globinho, na Record. Parou com isso, né? Não temos mais programas de TV na TV aberta de desenhos. Mas cuidado. Hoje as crianças têm acesso a YouTube, Netflix, Disney Channel e outros. Se o pai chega e falar assim, filhão, assiste aí, tô aí, paguei, cuidado. Esse desenho está, até o que eu vi, na Disney Channel. Chama Casa da Coruja. Que é um adolescente chamada Luz, que ela entra em contato com o reino dos demônios. E a Luz recebe a ajuda de Eda, uma bruxa rebelde. Ou seja, ela vai lutar contra os demônios. Mas espera aí, quem ajuda ela a lutar contra os demônios? A bruxa. E aqui eu paro para te ensinar um princípio. Como é que você sabe que um desenho pode ser prejudicial à vida espiritual do teu filho? Quando existe uma inversão de valores. Quando o personagem principal, ele é aquilo que Deus pede para que a gente fique longe, ou ele recebe a ajuda do mal, da qual a Bíblia diz para que a gente não se envolva. Porque é o personagem principal que vai ser aquele que teu filho vai ver, aquele que teu filho quer ser. Vamos pegar aqui a Copa do Mundo de 82. Quem assistiu? Diz aí eu. Quando vocês jogavam bola? Quando vocês eram criança, fala aí pra mim quem vocês queriam ser. Zico. Quem mais? Sócrates. Quem mais? Careca. Quem mais? Percebe? Se vocês têm isso até hoje dentro do coração de vocês. E hoje? Só dá para falar do Neymar. Hoje você fala assim, eu quero ser... Ah, deixa para lá. O Messi, Cristiano Ronaldo. Antes era gente. Agora, filho. Estamos ganhando nem da República Dominicana, meu amigo. Nem saindo com 2-0 na frente, depende da Argentina, a gente não ganha. Mas percebe que, vamos lá, as mulheres. Quem é que vocês lembram da época de vocês de desenho? Fala aí, pode falar para mim. Zorro, as mulheres, quem? She-Ra. Fantasma. Mulheres. Ginny Eugênio. Quem mais? Mulher Maravilha. Percebe que está dentro de vocês? E hoje? E os nossos filhos? Quem são os personagens que eles querem ser? Porque na época do Harry Potter, todo mundo queria ser Harry Potter. E uma das coisas que ele falava é, você não gosta de bruxaria? Você é trouxa. E filho de crente sofria. Porque todo mundo teria que gostar de bruxaria. Porque senão você ia ser um trouxa. Pega a Wandinha hoje. Vocês sabem quem que é essa daí? Levanta a mão, quem já viu? Ó, poucas pessoas. Levante a mão, sério, poucas pessoas. Olha aqui, ó. Wandinha. Vocês vão lembrar da Wandinha se eu falar de um desenho que você assistia. Família Addams. Ah, agora vocês lembraram. Então, hoje tem a Wandinha, que é da Família Addams.
E para você ter uma ideia, o nome do original da Wandinha é Wednesday, que é quarta-feira. Mas como é que a gente ia chamar a menina de quarta-feira no Brasil? Fica estranho, não ia? Aí puseram Wandinha. Mas por que ela chama quarta-feira? Porque tem uma música em inglês, uma cantiga, dizendo que as pessoas que nasciam na quarta-feira seriam filhos da desgraça. E ela representa então o quê? Nesse filme, existem contato com os mortos, cura através dos mortos, vidência. Tem eu tentei achar e não consegui. Tem uma cena da qual ela está dentro de um pentagrama. Ela está dentro de um pentagrama da qual a gente viu na bruxaria. E perceba uma coisa. Na maioria dos filmes de bruxaria existe uma escola. Vocês sabiam que em Campos de Jordão tem uma escola de bruxaria? Para as crianças passarem as férias? É claro que o cara não vai sair dali fazendo bruxaria. Mas você percebe que o chamariz é: venham, escola de bruxaria. Hogwarts é a escola de Harry Potter. E aí tem essa daqui, que eu não sei se vocês conhecem. Quem conhece? Fala aí, quem conhece? Essa é satânica, satanismo puro. Essa menina chama Sabrina. Netflix. Ela está sentada num trono, com uma cruz invertida, com um símbolo do pentagrama ao contrário. As mãos que você vê ao lado são os dedos de Satanás. Você vai fazer um teste. Você tem adolescente em casa? Você não vai perguntar para ele: já conhece Sabrina? Opa! Você vai comentar ao lado desta criança, deste adolescente. Você vai comentar. Você vai fazer aquela de, sabe? Nossa, estou vendo aqui um vídeo de um filme de uma garota chamada Sabrina. Verifica o que vai ser falado para você. E aqui hoje eu trouxe um pedacinho do meu vídeo que está no meu canal, o canal Influenciando Gerações. Apenas um pedaço para você entender o que faz parte do mundo desta moça. Vamos lá, vamos ver se pegar. Essa cena agora. Demônio sentado lá atrás, Satanás. E os do lado são os espíritos. Perceba que agora eles sumiram. É o aniversário dela. O mundo oculto de Sabrina. Ela é filha de Satanás. Ela também vai para a escola de bruxaria. E dentro dessa série, você vai encontrar canibalismo. Você vai encontrar invocação de demônios. Porque o que acontece aqui? E por que começa com o aniversário? Ela vai fazer aniversário, ela vai completar 18 anos. E ela precisa decidir se ela vai continuar a ser uma pessoa normal, uma humana comum. Porque os filmes de bruxaria também têm um ponto comum. Tanto Harry Potter como Sabrina, eles são filhos de um humano com... No Harry Potter é uma humana com uma bruxa. Aqui é um humano com Satanás. E aos 18 anos ela precisa saber quem ela vai querer ser daqui para frente. Se ela vai querer ser uma humana ou ela vai querer ser filha de Satanás. Na bruxaria tem relação sexual entre espíritos? Sim, tem um monte. Mas a gente verifica que é o sacerdote, a sacerdotisa e outros elementos da qual eles fazem o ritual da fertilidade. Não dá nem para passar para vocês aqui as fotos. Mas tem sim. Esta menina é uma das meninas mais assistidas, mas não vou longe. Tem crente que assiste Lúcifer e torce para o Lúcifer.
Estou mentindo? Série Lúcifer, quem conhece aqui, levanta a mão. Netflix. E daqui a pouco os caras estão torcendo pro Lúcifer se dar bem. A gente fala dos adolescentes, mas também no nosso meio tem uns negócios que não dá para entender. Aí o cara fala assim, eita pastor, é o seguinte, eu estou tendo uns pesadelos, mas não é para pagar o livro do pastor João Flávio. Nem comprei o livro, mas eu estou tendo uns pesadelos aqui. Filho, você está assistindo o quê? Não, pastor, eu estou assistindo o Lúcifer. É só isso, filho? Só isso, só o Lúcifer. Porque na realidade, quando você for assistir Lúcifer, não vai assistir. Mas se as pessoas que assistem, é uma série comum. Só que o Lúcifer fica entediado no negócio, sobe e monta uma casa lá que eu não lembro do que é. Claro. Falo. Posso acabar? Aí eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Esse aqui eu recebi de uma pessoa, de uma professora. Está aqui na minha mão. Isso é um calendário de demônios que um dos parques mais conhecidos do Brasil entregou há muito tempo atrás. E aí eu entrei em contato com ele e falei assim, o que é isso? Ele falou assim, é pedagógico. Eu falei, legal, vocês estão trabalhando na escola do capeta, é isso que vocês estão fazendo? Isso aqui eles entregaram. Você tem medo de quê? Ou eu sou rap, tenho a mania de misturar tudo para descobrir coisas novas. Olha aqui. Para descobrir coisas novas. E saber mais sobre o mundo e nós mesmos. Nas minhas investigações e na minha vida passo por situações de muito medo. Tenho medo de coisas reais, de violência, de altura, e tenho medo de coisas que não sei se existem. Fantasma, lobisomem, saci pererê. Você tem medo de quê? A pergunta é. E aqui, uma viagem ao inferno. Olha, sério? Está aqui. Uma viagem ao inferno. Esse parque deve ser muito lindo. Não, pior que o parque é bom. Só que assim, precisa disso? Para que isso? Houve um acidente nesse parque. Ficou bem conhecido no Brasil. E aí eles vão tratar de medo e fobia. Só que é o seguinte, precisa te entregar um monstruário de seres diabólicos? Então vamos ter aqui o que eles apresentaram. Janeiro. Quem toma conta de janeiro é Belial. Seu nome quer dizer rebelde. É um diabo sedutor que tem mania de mentir. Como se só ele fosse... Fevereiro, Leviatã. Seu nome significa serpente tortuosa. O Senhor dos mares e protege os homens e que as mulheres que gostam de correr o mundo. Esse é o problema. O grande problema não é ter um demônio no desenho, não é ter, por exemplo, uma bruxa, não é ter algo maligno. O problema é que se este maligno trabalha para proteger alguém, para fazer aquilo que Deus diz, porque eles não fazem. Então o personagem principal, ele está ligado. Ele está ligado. Percebe? Então você precisa entender o seguinte, tem que tomar um cuidado para você não ter... Travou aqui, peraí. Não, mas já veio. Aí. Então o que acontece? Você tem que perceber se o demônio não está trabalhando para o bem. Por exemplo, o Hellboy. Hellboy. O diabo trabalhando para o bem. O Batman era o Batman, hoje é Senhor das Trevas. Desviou. Ou desviaram ele. Né? Então, no março, por exemplo, já tem Satã, que quer dizer inimigo, é representação do espírito vingativo, introdutor. Olha que pedagógico. Você tem Belfegor. Você tem Lúcifer em maio. Na realidade, Satã e Lúcifer é a mesma coisa, mas tudo bem.
Bom, tudo isso aqui é a mesma coisa. Tem Baobert, aí você tem Beuzebu em julho, Senhor das Moscas. Agosto, Astarote, importante e poderoso, e o tesouro, é o tesouro do inferno. É o tesoureiro do inferno. Deixa eu brincar. Eu ia brincar alguma coisa, mas deixa eu falar. Protetor dos banqueiros, dos homens de negócio, tem um cheiro insuportável. Lilith em setembro, outubro Baal, comanda as tropas do mal. E ele é o maior potencial militar do inferno. Hermafrodita, homem e mulher ao mesmo tempo. Possui o dom da invisibilidade. Tem Asmodeu e tem Moloque no último em dezembro, que é o príncipe do país das lágrimas, esse sempre gotejando o sangue de criancinhas, as lágrimas de suas mães relacionam-se à fertilidade e recebe sacrifícios como oferendas para proporcionar boas colheitas. É muito pedagógico um negócio desse. É a pedagogia do inferno. E aí você vai para o Witch, que é um desenho maravilhoso, lindo, bonitinho, coisa fofa, que é a história de 5 meninas, guardiãs de Kandragar. Ilma, Irma, Tarani, Cornélia e Raelin. Essas meninas lutam para manter o equilíbrio de onde? Do universo. Quais são os seus poderes? Controlar os espíritos que nós vimos ali dentro do pentagrama. E aí, a molecada antigamente tinha banca de jornal, hoje não tem mais, né? Não sei se tem para cá. Mas tem, algumas, né? E aí você ia lá e comprava aqui, ó, a revista Witch. E tem uma revista que eles entregaram um brinquedinho, que é um incensário. É. Um incensário para a criança ir lá, fazer a magia, e aí você colocava o nome dos meninos que você gostava, e a fumaça ia para um lado. Eu falei, então é esse aqui. Já está ensinando a criança a fazer feitiçaria. E dentro disso vinha um pentagrama. Isso é subliminar. Quando você assiste o Avatar, você vê coisa maravilhosa. Mas ninguém entende que é uma manifestação de um mundo da bruxaria e também de uma religião hindu. Ele é uma manifestação corporal de um ser imortal, segundo a religião hindu. Esse é o Avatar. É um ser supremo. E ele também, às vezes, ele significa uma das reencarnações de Vishnu, ou tais como Krishna, que são deuses hindus. E aí você tem um desenho. É bem feito. Bem legal. Né? Você aprender hinduísmo, religião oriental. Esse avatar no desenho, ele domina o fogo, terra, ar e água. Qual a orientação bíblica que eu dou para você hoje? Você tem filho que gosta de alguma coisa? Você não pode... A partir de hoje, você não vai mais assistir. Vou te dar um outro conselho. Tudo bem. Você precisa ensiná-lo. Ele tem Bíblia em casa? Você vai pegar teu filho e falar assim, filhão, você assiste isso. Você reconhece a Bíblia como regra de fé? A Bíblia é a palavra do quê? A palavra de Deus, pai. Então, filho, Harry Potter, o que você acha? Poxa, um desenho legal, pai, mas não tem problema, não. Então tá, filhão, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pega a Bíblia aí, abre em Levíticos 19, 31. E se ele puder ler, leia. Com ele. Ou faça-lhe ler. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulte os espíritos, pois vocês são contaminados por eles e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Filhão, no Harry Potter, na Witch, na Vandinha, eles consultam espíritos. E aí? Aí você vai para Isaías 8, 19 e 20. Filhão, abre aí e leia. Quando disserem vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorram aos seus deuses.
e aos seus mortos em favor dos vivos. Responda a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, filho, se você não pegar essa palavra e colocar no teu coração e aceitar isso, você não vai ver a luz. Leva para Apocalipse 21, versículo 8, que diz lá que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Fala para ele, filhão, como é que esse desenho pode ser legal se a Bíblia diz que os feiticeiros não herdam o reino de Deus? E aí você vai para Isaías 5, 20 e 21, quando você percebe que ele fala assim, mas pai, não tem problema. E tem muito adulto que fala isso. Não, pastor, não tem problema não. Eu sei lidar com isso. Pode deixar, fica tranquilo. Vai para Isaías 5, 20 e 21. Ai dos que o mal chamam bem, o bem de mal, que fazem das trevas luz e luz trevas. E fazem do amargo doce, doce amargo. Eu posso chamar algo que Deus pediu para mim, não me contaminar, não me envolver com algo bom? Não. Eu vou me contaminar. Israel se contaminou. Salomão se contaminou. Salomão, não se envolva com as mulheres de outros reinos. Não, então, mas eu vou fazer aqui uma aliança entre reinos, porque eles não vão me atacar aqui. Beleza. Aí ele faz o quê? Cai. Você tem mais sabedoria que Salomão? Se Salomão tinha mais sabedoria, e não se dava para contar a sabedoria dele, porque Deus falou assim, vou te dar uma sabedoria como areia da praia. E ele fez o quê? Caiu? Imagina a gente. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes e inteligentes em sua própria opinião. Cuidado. Meu tempo fecha aqui. Abro para perguntas, pastor? Vou abrir para pergunta aqui. E lembro que tem a senhora da C.S. Lewis. E lembro que meus filhos cresceram. Tem bastante desenho hoje que talvez eu não lembre, nem sei, nem assistir. Mas na época deles assistiam um por um. Outra coisa que eu dei, conselho para você. Sente e assiste. Participa do mundo do teu filho. Você precisa falar com ele na mesma língua. Não, mas isso não é bom. Como não é bom? O cara é bruxo. O cara fala com cobra. O Harry Potter chega ao ponto de fazer o quê? Ele tem domínio sobre a serpente. Nem na bruxaria isso é bom. Saiba falar. Assista o desenho. Não sai falando isso é do demônio. Por quê? Porque isso é do demônio. Não. Saiba conversar. Por que é ruim? Por causa disso, disso, disso. Pai, mas isso aqui também não. Não, filho, mas aqui então, vamos assistir. Isso aqui, o que ele fez? Isso aqui, o que a Bíblia diz sobre isso? E leva para a Bíblia. Você pode falar não e construir um muro desse tamanho quando a criança é assim. Quando ela crescer, ela pula o muro só para saber o que tem do outro lado. Então a melhor coisa, o Senhor sempre... É claro também, né, gente? Que tem coisa que não dá para assistir, né? Aí você diz não e pronto, acabou. Mas tem coisas que você conversa com teu filho, explica o porquê. Por quê? Isso é fato, isso é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Vamos falar sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis tem coisas boas. Não concordo muito com a teologia dele, mas eu vou dizer uma coisa. Tem algumas coisas que dá para aprender, dá para ser fantasioso, porque a criança ela precisa de uma fantasia. Teve uma época que o pessoal inventava cada coisa. Teve uma época que a criança não podia assistir desenho, não podia ter brinquedo, lembra? Os caras vieram e fizeram o quê? Venderam palestra e livro e apostila. Ai, a Disney é do demônio. E aí quando o C.S. Lewis lança as Crônicas de Nárnia, pronto, a Disney se converteu. A Disney, ela é movida, ela é uma empresa movida a grana. Agora, C.S. Lewis, ele é um bom desenho, é um bom filme? Sim. Não concordo com aquela teologia em relação a quando o diabo mata o leão. Aí a gente poderia ficar falando. Exato.
aquilo representa que o diabo está pagando o pecado para Satanás. E na realidade não foi isso. O sacrifício de Cristo foi outro. Mas ele não traz nenhum tipo, por mais que tenha uma mitologia dentro dele, ele não traz algo que possa levar o meu filho a aprender alguma outra religião. O ponto é esse. Verifica se aquilo que ele assiste, ele vai para outra religião. Quer ver uma outra coisa? Eu não pus aqui? Um desenho chamado Shaman King. Shaman King é um desenho que... mas aonde eu nunca vi isso? Teu filho pode ter visto na Netflix. Tem todos os episódios dele, desde o primeiro até o último. Isso daí vai. Porque quando você pega os animes, que são desenhos japoneses, eles têm o objetivo de levar religiões orientais. Como também nós temos, apesar que nós, sinceramente, eu vou te falar, o povo cristão evangélico, para isso, não presta. Agora que nós temos o The Chosen, e mesmo assim, né? Você vai assistindo com os olhos. Tem quando falava que é um olho no gato, olho no peixe. Então você assiste o The Chosen assim, ó, olho no The Chosen, olho na Bíblia. Entendeu? Mas é bom, não tem problema. O C.S. Lewis pode trazer uma fantasia boa para a criança? Pode. Não vejo nenhum problema. Mas o Shaman King é um desenho onde o garoto ele aprende a resolver os problemas sendo possuído por um espírito. Quando ele vem ser possuído por um espírito, o espírito é de um guerreiro, o espírito aparece por trás, aparece ele e o espírito por trás, e eles falam em duas vozes. Yu-Gi-Oh! Também, a gente podia falar de muita coisa. Mas faz tempo que não passa, é antigo. Pelo contrário, está na Netflix. Não é que é antigo, é que pararam de passar na TV aberta. Está tudo lá. O Yu-Gi-Oh! É uma história de um menino que pega um quebra-cabeça do Egito. Quando ele começa a montar, ele aciona lá um monte de espírito e vai resolver a base do espírito. E ele também é possuído por um espírito, quando ele precisa. Nós precisamos de gente que faça o que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. A gente precisa trazer os pequeninos para que a gente aprenda, ou melhor, para que a gente ensine a palavra de Deus. Amém? Amém. Quero orar com vocês. Senhor, que essa palestra, Senhor, em nome do teu filho, seja um divisor de águas, Senhor, para os pais, avós, tios e tias. Que nós possamos olhar para a nossa criança, Senhor, como alguém que está recebendo conteúdos e que esses conteúdos, Senhor, talvez possam levar os nossos filhos para longe de Deus. Mas precisamos, Senhor, também trazê-los para perto de Ti, ó Pai. Nos dê estratégia, nos ensine, para que possamos trazer os nossos pequenos, ó Pai, nossas crianças, nossos adolescentes, à Tua presença. Nos dê sabedoria, para que possamos trabalhar com eles e que nenhum mal, Senhor, resgate os nossos filhos para levar longe de Ti. Nós repreendemos toda ação maligna contra os nossos filhos. Nós Te pedimos, Senhor, que possamos nos interessar pelas nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém e amém.